Olá, alunos do terceiro ano. Dando continuidade ao nosso assunto sobre estatística, hoje veremos um pouquinho sobre a natureza da estatística. A estatística ela está presente no mundo contemporâneo e chega aos cidadãos em todos os meios de comunicação. Diariamente, somos confrontados com informações estatísticas sobre temas como economia, educação, esporte, saúde, meio ambiente, entre outras. Tais informações orientam decisões em nossas vidas pessoais e permitem-nos exercer nossa responsabilidade como cidadãos. Um conhecimento básico de estatística é fundamental na formação do cidadão, para que este possa, de forma competente, apreciar e criticar argumentos baseados em dados. Vivemos cercados de certezas. A todo momento, somos bombardeados de informações sobre pesquisas científicas comprovando estatisticamente que tal substância causa uma patologia, ou sobre pesquisas de opinião, índices de pobreza, características sobre o envelhecimento da população e outros temas de natureza incerta. No mundo assim, é importante ter espírito crítico para informações sujeitas à incerteza, a fim de poder interpretá-las e, quando necessário, poder escolher entre diferentes opções aquelas que parecem melhor diante da incerteza. Nesse sentido, a estatística é uma disciplina fundamental para todos os estudantes e certamente com grande responsabilidade para a formação crítica do cidadão, pois ela é usada nas mais variadas áreas do conhecimento, tais como medicina, economia, política, direito, psicologia, engenharia, educação, entre outras. Mas o que é estatística? Veremos, através de uma abordagem histórica, o que seria a estatística. Vamos iniciar, então, o nosso assunto, a natureza da estatística. O nosso objetivo é conhecer um panorama histórico e a natureza da estatística. Entender a importância da estatística como uma poderosa ferramenta de análise de dados para a tomada de decisões e a sua utilização em diversos tipos de pesquisas. Diferenciar uma população de uma amostra. Classificar os tipos de dados em função de seus níveis de informação. Começar a organizar os dados de um fenômeno coletivo de forma eficiente. Nessa primeira aula, a gente não vai ver todos esses objetivos, não vai atingir todos esses objetivos, mas alguma coisa daqui a gente já vai dar início nas nossas apresentações. Um panorama histórico, primeiro, de como surgiu a estatística, esse assunto dentro da matemática. Na antiguidade, os povos já sentiam a necessidade de um desenvolvimento social, registravam o número de habitantes, de nascimentos, de óbitos, faziam estimativa das riquezas individuais e sociais. Embora não existisse ainda a palavra estatística, existem indícios de que há 3.000 anos antes de Cristo já faziam censos na Babilônia, China e Egito. A Bíblia traz algumas passagens que também levam a gente a pensar de modo estatístico. O livro 4 do Velho Testamento, intitulado Números, começa com a seguinte instrução a Moisés: fazer um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos a guerrear. O imperador Herodes pediu para que se fizesse o censo em todo o império por motivos escusos. Por isso, Maria e José saíram da cidade e viajaram para Belém. Na Idade Média, as estatísticas
foram feitas com a finalidade de cobrança de impostos e para o recenseamento militar. A estatística teve origem na necessidade do Estado político em conhecer os seus domínios. A palavra, provavelmente derivada da palavra status, Estado em latim, acumularam-se descrições e dados relativos ao Estado. Nas mãos dos governantes, passou a constituir-se de uma verdadeira ferramenta administrativa. Fazendo uma linha do tempo, a gente pode localizar os fatos históricos da estatística até os dias atuais. Por volta de 1085, Guilherme I, imperador, foi conhecido como o Conquistador, ordenou que se fizesse o levantamento estatístico na Inglaterra, as suas terras, os proprietários, o uso de terras, empregados e animais. No século XVII, foi o século de destaque da estatística na Inglaterra. John Brown e William Petty trabalharam com as tábuas da mortalidade. Foi uma pesquisa sobre nascimento e mortalidade de pessoas. Disso surgiu a seguinte conclusão: o percentual de nascimento de indivíduos do sexo masculino era ligeiramente maior que o do sexo feminino. Já no século XVIII, em 1708, foi criado o primeiro curso de estatística na Universidade de Jena, na Alemanha. Em 1740, Gottfried Achenhaud sugeriu o nome de estatística para essa nova ciência, determinando quais eram os seus objetivos e as relações que ela tinha com as demais ciências. No século XIX, o casamento entre o cálculo de probabilidade e a estatística permitiu que a estatística, propriamente dita, fosse melhor estruturada e ampliasse o seu campo de atuação. Descoberta das distribuições de probabilidade, criação de técnicas de amostragem mais adequadas em relação com as populações de onde vieram. Já no século XX e XXI, apareceram os primeiros pacotes estatísticos, conhecidos como Estatística, Stata, SAS, EView, RProject e outros que se tornaram populares e vêm ajudando no processamento de informações. Mas afinal, o que é estatística? Uma boa definição para ela seria: ela é a ciência que estuda métodos de coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, para obtenção de conclusões válidas e tomada de decisões. A estatística, ela existe em diversas maneiras da gente abordar a estatística. Nesse momento, né, nessa apresentação, a nossa abordagem ela será no sentido de realizar uma modelagem, isto é, a partir de um conjunto de dados coletados, a gente vai visualizar as suas estruturas. O envolvimento de organização dos dados em tabelas de frequência e a construção de gráfico. Então, basicamente, a nossa abordagem aqui inicial de estatística, ela vai ser restrita a você ter um conjunto de dados coletados, visualizar a estrutura desses dados, observar a sua distribuição através de tabelas e gráficos. E o que é uma distribuição? É uma coleção de propriedades de um conjunto de dados como um todo, não de um particular valor do conjunto. Por exemplo, faço uma pesquisa de opinião sobre o candidato preferido de uma população. Então, estou fazendo uma coleta de dados de um conjunto de pessoas. Consiste de todos os valores diferentes nos dados, incluindo a frequência ou a probabilidade com que elas são associadas a cada valor. A variação e a distribuição, elas estão relacionadas a noções estatísticas fundamentais, como centro, modeladas por o que a gente vai conhecer como sendo média, mediana ou moda. A gente vai conhecer também a noção estatística do que é uma dispersão, modelada por
desvio, padrão e variância, e a forma como essa distribuição aparece, que ela poderia ser bimodal, uniforme, simétrica, assimétrica e direita. Assimétrica à esquerda, assimétrica à direita. Tudo isso a gente vai, ao longo desse bimestre, desenvolver esse assunto. Então, nós estamos iniciando apenas algumas noções iniciais de estatística. Para tanto, vamos realizar um exemplo que vai servir de base para que você possa responder ao formulário que está sendo enviado também como forma de avaliação do nosso conteúdo de hoje, dessa semana. E a gente vai iniciar fazendo uma comparação de medicamentos com a seguinte situação-problema. Deseja-se comparar 3 medicamentos, X, Y e Z, no tratamento da dor de cabeça. Para isso, 60 pacientes com perfis similares foram separados aleatoriamente em 3 grupos de 20 cada um. Para cada grupo, será administrado um dos medicamentos, observado o tempo de cura da dor de cabeça, em minutos. No quadro a seguir, estão dispostos os dados obtidos. Como eu falei para vocês, a nossa estatística aqui ela vai ser modelada através do conhecimento de uma determinada pesquisa dispostas para a gente através de uma tabela. Aqui a gente tem a tabela, onde mostra as 20 pessoas de cada grupo o tempo que a dor de cabeça foi curada a partir da administração dos medicamentos X, Y e Z. Observem que o medicamento X, as 20 pessoas, eu tenho uma que levou 7 minutos, duas levou 8 minutos para passar a dor de cabeça, 4 levou um tempo de 9 minutos, 6 levou um tempo de 10 minutos, 4 levou um tempo de 11 minutos, 2 pessoas um tempo de 12 minutos e uma pessoa um tempo de 13 minutos. Se eu somar todos esses minutos, eu vou ter um total de 200. Para o medicamento Y, eu tenho uma pessoa onde o tempo de cura levou 7 minutos, uma pessoa levou 8, duas teve um tempo de 9 minutos, 2 pessoas 10 minutos, 3 pessoas 11 minutos, 3 pessoas 12 minutos, 2 pessoas 13 minutos, 2 pessoas com 14 minutos, 2 com 15, uma com 16 e uma com 18, totalizando um total de 240 minutos. Para o medicamento Z, nós temos aí um total de 5 pessoas que o tempo de cura foi de 11 minutos, 10 pessoas que o tempo de cura foi de 12 minutos e 5 pessoas que o tempo de cura foi de 13 minutos, totalizando também 240 minutos. Vamos analisar ou distribuir esses tempos através de um gráfico correspondendo a figuras que representem esses tempos. Veja como é que ficaria a representação para o medicamento X num diagrama chamado diagrama de pontos. Então, observem que tem esse diagrama, na linha horizontal, eu tenho o tempo de cura, desde 7 minutos até 13 minutos, e na linha vertical eu tenho a quantidade de pessoas que tiveram esse tempo de cura. No caso de 7 minutos, eu tive uma pessoa, 8 minutos, 2, 9 minutos, 4, 10 minutos, 6, 11 minutos, 4, 12 minutos, 2, 13 minutos, uma pessoa. Esse é o diagrama para o medicamento Y. Uma pessoa teve 7 minutos, uma 8 minutos, 2 com 9 minutos, 2 com 10 minutos, 3 com 11 minutos, 12 minutos com 3 pessoas, 13 minutos para 2 pessoas, 14 para 2, 15 para 2, 16 para uma pessoa e 18 para uma pessoa. Para o medicamento Y, 11 minutos,
5 pessoas, 12 minutos, 10 pessoas, 13 minutos, 5 pessoas. Agora, vamos então pensar um pouquinho e responder a seguinte questão: como é que eu poderia identificar qual é o tempo de maior frequência ou aquele que aparece mais vezes em cada uma dos medicamentos? Para o medicamento X, podemos observar que ali no centro, com 10 minutos, eu tenho 6 pessoas. Então, essa é a frequência maior para o medicamento X. Tá? Então, no medicamento X, a frequência maior ela é de 10 minutos. E para o medicamento Y, repare que para o medicamento Y, eu tenho dois valores, né, de tempo, 11 minutos e 12 minutos, que corresponde aí a 3 pessoas que tiveram esse tempo de cura. Então, medicamento Y, 11 minutos e 12 minutos. Já para o medicamento Z, nós temos aí que o tempo de cura, a maior frequência, aconteceu para 12 minutos, um total de 10 pessoas. Né? Então, a maior frequência do medicamento Z foi 12 minutos. Outra análise que podemos fazer é identificar qual é o grupo que apresentou maior dispersão. Para isso, a gente define que chama-se amplitude em estatística a diferença entre o maior e o menor valor observado. E chama-se dispersão, segundo o dicionário Aurélio, dispersão significa ato ou efeito de dispersar, separação de pessoas ou coisas para diferentes partes. Na estatística, existem diferentes medidas de dispersão, dentre as quais a amplitude, quer dizer, a diferença entre o maior e menor valor, vai ser uma das maneiras de medir a dispersão de um determinado conjunto de dados. Então, um conjunto de dados ele pode estar mais disperso ou menos disperso, vai depender do valor da amplitude. No nosso exemplo, qual deles vai apresentar maior dispersão? Primeiro, eu tenho que determinar, então, qual é a amplitude de cada um deles. No caso do medicamento X, observe que o menor valor é de 7 minutos, o maior valor é de 13 minutos. Então, a amplitude é 13 menos 7, que é igual a 6. Para o medicamento Y, o menor valor é 7, o maior valor é 18. Então, a amplitude é 18 menos 7, que é igual a 11. Já para o medicamento Z, o menor valor é 11, o maior valor é 13. Então, a amplitude vai ser 13 menos 11, que é igual a 2. Portanto, aquele que apresentou maior dispersão foi o medicamento Y, porque ele teve maior amplitude. E como eu poderia identificar o tempo médio de cura da dor de cabeça para cada substância? Neste caso, o tempo médio eu encontro fazendo a soma de todos os tempos, dividindo pela quantidade de pessoas que foram pesquisadas. No caso do tempo médio do medicamento X, eu preciso somar o tempo, 7 mais 8 até 13, e dividir por 20. No caso, o total, 200 dividido por 20, 10 minutos. Então, o tempo médio de cura do medicamento X é de 10 minutos. Para o medicamento Y, eu preciso fazer a soma dos valores 7, 8, 9, 9 até 18, dividido por 20, ou um total de 240 dividido por 20, o que vai dar 12 minutos. Então, o tempo médio de cura é de 12 minutos. Já para o medicamento Z, também da mesma forma, faço a soma de todos os valores, desde 11 até o último valor 13, dividindo por 20, um total de 240 por 20, que também vai dar 12 minutos. Nós podemos analisar os diagramas construídos e as médias calculadas. Podemos comparar, por exemplo, entre X e Y. Qual é o medicamento a escolher? Por quê? Observe que
O medicamento X ele apresenta uma média de 10 minutos, inferior à média do medicamento Y, que é de 12 minutos. Porém, se fizermos a interseção dos valores, nós verificaremos que as duas distribuições dos tempos de cura para esse medicamento, elas são bem razoáveis. Isso potencialmente indicaria não existir uma diferença significativa entre os tempos médios de cura dos dois medicamentos. Uma forma de reforçar essa conclusão seria coletar mais dados para observar o que acontece com a reprodução no mesmo padrão. Observem que a concentração no centro é a mesma para os dois. Já entre o medicamento X e Z, qual seria o melhor a escolher? Quando analisamos as distribuições aí do tempo de cura do medicamento X e Z, o X apresenta uma média amostral inferior, 10 minutos. O Z representa 12 minutos. Agora, quando fazemos a interseção das duas distribuições, ela é pequena, né? A diferença entre elas. Todas as 20 medições do tempo de cura de Z são maiores do que a média de X. Nessa comparação, os dados de X são mais relevantes. Podemos observar que o tempo de cura para X é menor. Por esse motivo, a escolha do medicamento X aqui se faz mais favorável. Já no caso do diagrama, entre Y e Z, qual deveria ser escolhido? Observe que ambos os medicamentos eles têm a mesma média, 12 minutos. Porém, a dispersão entre eles é bem diferente. Se a gente observar, então, reparem que o medicamento Z, que está aí na forma vermelha, apresenta uma menor dispersão em torno do tempo médio de cura. Então, mais pessoas são curadas num tempo aí curto. A partir dos dados disponíveis, é possível garantir que algum medicamento é melhor que o outro? Apenas os medicamentos X e Z apresentam uma diferença clara. No entanto, para uma conclusão mais confiável, é necessário fazer mais comparações, fazer mais testes. Finalizando, com a informação aqui presente, você tem condições de realizar a atividade avaliativa da semana. Acesse o formulário Natureza da Estatística, leia as informações e responda com calma aos questionamentos. Note que os gráficos já estão lá montados com os dados da situação problema. Analise, compare com a situação de apresentação que agora se encerra. E antes de enviar suas respostas, esclareça suas dúvidas nos canais a seguir. Estamos à sua disposição no e-mail, na Google Classroom, que você pode deixar comentário lá, eu respondo para vocês, ou então no plantão do Centro de Mídias, para a terceira M1, na quarta-feira, das 7h45 às 8h30, no terceiro M2, das 8h30 às 9h15. Não deixe para a última hora. Já vai realizando, não envia o formulário sem antes ter a certeza de tal resposta. Tenha calma na realização das atividades, reveja o conteúdo e com calma você vai conseguir tirar aí uma nota muito boa. Tenha uma boa semana e um bom estudo.